Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso curso de fitoterapia clínica. Agora no modelo EAD, em função das obrigações epidemiológicas que o Ministério da Saúde e a autorização do MEC nos possibilita nesse primeiro momento, dando então continuidade no módulo que encerra a parte introdutória do nosso curso, que é o módulo de prescrição de fitoterápicos. Dentro desse módulo, nós vamos trabalhar com vocês as metodologias aplicadas para o desenvolvimento de uma boa prescrição medicamentosa na área da fitoterapia. E essa talvez seja a grande diferença que esse curso vai fazer na vida de vocês e de todos os que receberão as suas receitas e de todos aqueles que farão uso dos medicamentos que vocês irão prescrever. A primeira coisa que nós temos que salientar é que a prescrição é um documento legal que faz a ligação entre o paciente e o prescritor. Essa relação legal é mediada pelo contrato firmado entre as partes. A prescrição de medicamentos ou de formas de tratamento do nosso paciente é um documento legal que responsabiliza o prescritor e que habilita o usuário a fazer o processo da intervenção terapêutica a partir do raciocínio clínico apresentado pelo prescritor na forma de um medicamento, na forma de uma conduta terapêutica, na forma de um procedimento que vai ser então desenvolvido através dessas orientações que o prescritor passa ao usuário, garantindo legalmente e responsabilizando as partes perante esse processo de tratamento. Sempre que nós formos pensar em fazer uma prescrição, nós temos que ter respaldo técnico-científico para que garanta o raciocínio clínico e ofereça então ao nosso paciente a melhor escolha para aquele raciocínio clínico apresentado. Nesse contexto, então, a prescrição medicamentosa é um documento com valor legal pelo qual se responsabilizam perante o paciente e a sociedade aqueles que prescrevem, aqueles que dispensam, que é a farmácia ou o entreposto que vai fazer a dispensação do medicamento prescrito, bem como aqueles que administram esse medicamento. Essa cadeia que envolve, então, o processo da prescrição é regida por preceitos muito claros e definidos, e que não pode deixar dúvida nos intervenientes de cada um dos processos, desde a geração da receita, até o aviamento da receita, até o uso pelo nosso paciente. Então esse documento legal, ele tem algumas condições às quais ele deve obrigatoriamente ser redigido. Essa prescrição então deve ter uma forma específica na qual se representa a intenção do prescritor para que o usuário do medicamento possa fazer uso daquele medicamento em especial nas condições às quais esse medicamento foi pensado para estabelecer uma melhora clínica do nosso paciente. Vejam essa receita em anexo. Vocês conseguiriam identificar esse processo de prescrição desenvolvido ou pensado pelo prescritor? O que será que o nosso usuário dessa receita faria quando fosse utilizar o medicamento prescrito por esse profissional? Certamente essa é uma prescrição que gera dúvidas. O que a gente deve levar em consideração, então, antes mesmo de iniciar o processo da prescrição, é toda a cadeia que envolve o raciocínio clínico para se chegar no momento da orientação terapêutica ou de prescrição medicamentosa. Alguns preceitos básicos que fazem com que nós tenhamos um melhor sucesso no processo da prescrição. Por exemplo, é necessário que nós tenhamos em mente que uma boa coleta de informações sobre o paciente e seus estados e sistemas fisiológicos vão nos fornecer informações adequadas para quais e quanto de medicamento nós poderemos aplicar ao nosso paciente, ou quais interferências fisiológicas o corpo do paciente está manifestando no momento em que ele vai receber o nosso procedimento terapêutico. Então vejam que a avaliação das informações dos sistemas fisiológicos é extremamente importante para a definição da conduta
a qual o nosso prescritor vai estar acompanhando o raciocínio de atendimento do nosso paciente. Uma boa avaliação clínica. O que seria uma boa avaliação clínica? Seria a tomada de sinais e sintomas adequadamente, uma boa anamnese, um acompanhamento das necessidades manifestadas pelo paciente, aquelas que são apresentadas pelo paciente espontaneamente, aquelas que são prospectadas pelo nosso prescritor, mas também aquelas que são subjetivamente percebidas durante o processo da entrevista anamnésica. Dentro desse contexto, é importante que nós avaliemos e identifiquemos os principais sinais clínicos objetivos e sinais clínicos subjetivos. O que seriam isso? Sinais clínicos objetivos são aqueles que a gente pode efetivamente mensurar no ato da entrevista com o paciente. O que é que são mensuráveis? Temperatura, peso, idade, gênero, intervenção, pressão arterial e parâmetros que possam ser medidos, aferidos numericamente. Isso então seriam classificados como sinais clínicos objetivos. Isso já nos dá um parâmetro fisiológico importante. E os parâmetros fisiológicos subjetivos, ou sinais clínicos subjetivos, quais são? Nós podemos encontrar aí parâmetros subjetivos que são referidos pelo paciente ou percebidos pelo prescritor com características de informações que não são totalmente definidas numericamente. Então são subjetivas. Intensidade de dor. É possível até estabelecer parâmetros de quantificação da dor, mas subjetivamente é muito importante que nós tenhamos essa percepção com o indivíduo. Grau de ansiedade, temor, emoções que acompanham o desenvolvimento clínico do paciente. Então, dentro dessas observações objetivas e subjetivas, devem ser sempre anotadas no nosso prontuário. O prontuário, então, vai servir de suporte para que nós tenhamos descritos todas essas informações que vão nos guiar no processo futuro da seleção da melhor escolha terapêutica para o paciente. Dentro desse conceito também é importante que nós tenhamos a visão integrativa do paciente e não parcial. Nós temos que ver o indivíduo como um todo. Ver o indivíduo como um todo significa que nós temos que percebê-lo na sua sutileza de integração somatosensorial, ou seja, como ele percebe a sua realidade, como ele transmuta essa realidade para o seu corpo, como os nossos estímulos sensoriais são capazes de promover modificações neuronais e essas modificações neuronais gerarem alterações fisiológicas nos nossos sistemas. Essas alterações fisiológicas que podem ser controladas e podem ser reguladas a partir dos sistemas endócrino e sistema imune. Então, essa percepção de como o indivíduo está vendo o mundo ao seu redor, como ele está percebendo a sua realidade, é importante para que nós tenhamos na descrição do prontuário também orientações subjetivas para a prescrição e ou melhor conduta terapêutica com o nosso paciente. Depois que nós estabelecemos uma avaliação clínica integrativa do nosso paciente e que nos permite, então, visualizar o indivíduo como um todo, incluindo as suas relações sociais, incluindo os seus anseios, angústias e percepções, sistema de integração entre o meio ambiente externo e o meio ambiente interno, que permite, então, a regulação de todos os processos fisiológicos, relatando também e anotando no nosso prontuário todas as contextualizações sintomáticas que o paciente apresenta, refere ou são, então, percebidas pelo prescritor. Dentro desse conjunto, então, nós temos agora a possibilidade de fazer uma intervenção terapêutica adequada, garantindo ao paciente a melhor escolha para o quadro apresentado por ele durante essa avaliação anamnésica. O protocolo terapêutico ele precisa garantir, então, uma melhoria sintomática do paciente, mas também precisa ter um foco nas origens pelas quais esses sintomas
avaliados ou referidos pelo paciente são apresentados. Então, como nós podemos, na percepção anamnésica integrativa, subjetivamente entender as gerações, entender as causas principais que estão dando origem àquele quadro sintomático. É importante que nós salientemos nesse processo de avaliação anamnésica integrativa que nós vamos intervir não só no quadro sintomático periférico, apresentado momentaneamente pelo paciente, mas também nas condições que geraram aqueles quadros sintomáticos. Então, buscando sempre a origem do quadro patológico. Nós devemos apresentar também segurança na escolha e confiança nos resultados apresentados. Como é que a gente obtém isso? Estudando, aprendendo e compreendendo a integração e a inter-relação entre todos os sistemas que foram avaliados pela anamnese integrativa. Quando nós mencionamos de maneira segura o objetivo do tratamento e envolvemos o paciente no processo de decisão e de acompanhamento da sua melhora terapêutica, 30% dos resultados de eficácia da nossa escolha terapêutica já estão direcionados para essa conduta. 30% de eficácia de cura nos pacientes que acreditam na cura é muita coisa, é muito relevante. Uma outra condição que deve ser levada em consideração na escolha do protocolo terapêutico é a necessidade de acompanhamento do processo clínico de intervenção com o paciente. Essa necessidade de intervenção, obviamente, nos permite o ajuste de dose, nos permite o ajuste da posologia, para que os resultados clínicos obtidos sejam melhores. Então, nós vamos iniciar o processo de tratamento, mas sempre acompanhando o desfecho clínico desse tratamento e ajustando sempre que necessário as interferências, as intercorrências avaliadas durante esse processo de tratamento. E o último quesito que a gente sugere que deva ser levada em consideração nesse momento da avaliação e da prescrição para o paciente é a integração dele junto com o processo da cura. É importante a gente salientar que muitos dos pacientes que vocês encontrarão no processo de avaliação clínica, eles dependem da doença para estabelecer uma relação familiar ao nível social. Vejam que os velhinhos, os pacientes comprometidos ou que são dependentes da interação social, muitos deles usam a doença como fim de estabelecer uma relação. É aquele velhinho que liga para o filho e diz: olha, hoje estou passando mal, preciso ir na farmácia, eu preciso ir no médico. E aí o filho se desprende dos seus compromissos e vai até lá para interagir com o paciente. Então, para esses pacientes que usam a doença como uma necessidade de integração social, muito provavelmente o tratamento, por mais adequado que seja, vai surtir efeito. É como se nós estivéssemos tirando a ferramenta do paciente de comunicação com a família. Então, nesses casos, certamente, nós não teremos sucesso se não tivermos uma intervenção social também nesse processo de cura. E é isso que nos permite a avaliação integrativa dos ambientes psicossociais, mentais, fisiológicos e de toda a relação que nós temos, então, dessas unidades funcionais celulares com o ambiente interno e externo que nos rodeia. É curioso que vocês vão encontrar na clínica muitos dos pacientes que se auto-intitulam dentro de grupos sociais, né? Eles referendam, por exemplo, eu sou diabético, eu sou hipertenso. Eles nunca estão com a glicemia aumentada ou estão com a pressão alterada naquelas condições. Eles se auto-intitulam dentro dos grupos. Tem gente até que faz grupos de WhatsApp. Grupo dos diabéticos, grupos dos hipertensos, grupo dos deprimidos. Esse menos porque os deprimidos não têm muita interação social. Mas o grupo dos ansiosos, o grupo dos inflamados, o grupo dos com artrite reumatoide, essas possibilidades, então, de pertencimento, quando o paciente pertence a um grupo social, ele literalmente se encontra. E se esse paciente tem essa conduta, e que vocês já podem perceber durante a avaliação clínica, ele tem ou precisa necessariamente
de uma mudança no mindset, uma mudança de como ele estabelece esse relacionamento com os sintomas que ele está apresentando. Então, convencê-lo, educá-lo e envolvê-lo no processo de cura é extremamente importante para a eficácia do tratamento proposto por vocês. E nesse contexto, a avaliação integrativa é muito mais eficiente que uma avaliação simples, convencional, sintomática, parcial, que é feita, por exemplo, por especialistas nas suas respectivas áreas. Por exemplo, quando a gente vai no cardiologista, o foco principal de análise é, obviamente, o sistema cardiovascular. Quando a gente vai no psiquiatra, o foco é, obviamente, a interação dos neurônios, do sistema nervoso central e as percepções de relacionamento com os neurônios. Quando nós vamos num gastro, o objetivo, o foco principal é o sistema gastrointestinal. Muito bem, eu acho que isso é importante quando nós temos queixas particularmente envolvidas com determinados sintomas e sistemas específicos. Quando se deseja integrar um procedimento de cura voltado para a saúde, para a manutenção da saúde, é extremamente importante que nós tenhamos essa visão integrativa, porque é ela que nos permite avaliar todos os parâmetros externos e internos que vão direcionar o processo de resposta fisiológica no nosso organismo. Quando nós controlamos esse processo de resposta fisiológica a partir de uma orientação do ambiente extracelular, do ambiente intracelular, dos meios que controlam a funcionalidade do tecido dentro de um órgão e do órgão dentro de um sistema, e como esse sistema é regulado pelo nosso sistema nervoso central, sistema endócrino e sistema imune, nós vamos poder então, dentro dessa avaliação integrativa, olhar todas as possibilidades de intervenção para a manutenção do processo de saúde. Então, manter a saúde é muito, muito, muito mais fácil do que tratar uma doença. Obviamente, quando o paciente vai procurá-los, ou quando o paciente chega a procurá-los, ele vai com uma queixa principal, mas a queixa principal é sintomática e que deve então ser abordada localmente, mas que no contexto avaliativo, integrativo, nós temos sempre que pensar na saúde, no restabelecimento funcional dessa parte sintomática, mas no tratamento integral do ser humano. Baseado nisso, a Organização Mundial da Saúde estabeleceu o Guia de Boas Práticas de Prescrição, onde nós devemos recomendar alguns preceitos mínimos básicos que devem estar presentes na prescrição dos protocolos terapêuticos. Vamos dar uma olhada então em quais são esses critérios. Primeiro, a definição do problema. Antes de estabelecer a prescrição, é necessário que nós tenhamos a definição do problema. Nós temos então que, na investigação clínica, estabelecer uma suposição diagnóstica e uma intervenção baseada em todo o contexto avaliado, sempre pensando nesse contexto, nesse olhar integrativo do ser humano. Nós temos que estabelecer também, depois dessa visão integral, os objetivos terapêuticos os quais a gente está apresentando ao paciente. Na sequência, nós temos que então transcrever para o papel o processo que nos guiou para uma prescrição, incluindo aí as medidas medicamentosas e não medicamentosas, incluindo medidas que são terapêuticas baseadas em drogas, medicamentos convencionais, medicamentos fitoterápicos, procedimentos terapêuticos que envolvem então formas medicamentosas, e incluirmos também orientações não medicamentosas, porque muitas vezes a alteração de hábitos alimentares, por exemplo, pode resolver o problema sem uma intervenção terapêutica inicial. Muitas vezes a mudança de conduta social do indivíduo resolve os graus, por exemplo, de ansiedade. Um paciente que é exposto a um ambiente de trabalho desagradável, com pressão social, com pressão para resultados, e que pode, então, em saindo desse local, estabelecendo uma nova rotina de trabalho, melhorar clinicamente.
Então, orientações dentro do contexto avaliativo clínico social do paciente resolvem muitas das vezes os problemas que ele apresenta enquanto sintomas periféricos, distúrbios fisiológicos. É importante também que nós tenhamos uma intervenção terapêutica que envolva o paciente no seu processo de tratamento e que a gente estabeleça também um monitoramento do processo terapêutico. Essa avaliação gradual, processual, para os resultados terapêuticos esperados dentro do nosso ambiente clínico visto com o paciente. As normativas sobre a prescrição de medicamentos, medicamentos que podem incluir aí medicamentos fitoterápicos, alopáticos, convencionais, alternativos, complementares, todos apresentam ou devem apresentar dentro dessa sugestão da OMS como um guia de boas práticas de prescrição, alguns preceitos mínimos. Por exemplo, a prescrição deve ser clara, legível e em linguagem compreensível. A prescrição ela deve ser escrita sem rasura, em letra de forma, por extenso e muito clara, com todas as informações. Então não tenham medo de escrever na prescrição todas as orientações que vocês queiram passar ao paciente e todas as orientações que vocês queiram deixar para o interventor no processo, para a farmácia que vai fazer o aviamento da receita. Seja ela um medicamento convencional, alopático, seja um medicamento fitoterápico, seja um medicamento de manipulação. Mas devem, então, colocar na receita todas as informações suficientemente necessárias para um bom desempenho terapêutico do tratamento ao qual vocês estão prestando. Sempre que possível, esse documento não deve ter abreviaturas ou códigos que dificultam a compreensão, seja pelo interventor, farmácia, seja pelo paciente, usuário final do medicamento. Nós devemos sempre referenciar aqui na prescrição o nome correto do medicamento, se for um conjunto de medicamentos, se for um conjunto de opções terapêuticas, a relação de todos eles, seguidos com a sua mensuração, seguidas com a sua miligramagem, especialmente quando forem fórmulas compostas, fórmulas mais complexas, como a gente vai ver ao longo dessa nossa aula de hoje. Vocês devem também lembrar de colocar a quantidade total do medicamento a ser aviado. Nós vamos seguir vários exemplos depois na sequência. Mas a quantidade total do medicamento a ser aviado é importante para que o prescritor passe a informação à farmácia do volume total que ele pensa para o tratamento inicial. Referenciando também na prescrição o tempo total de tratamento, as formas de uso desse medicamento, a posologia e a prescrição, portanto, deve incluir também na prescrição a via de administração e o tempo que foi pensado para o tratamento total do nosso paciente. Então, dentro dessas condições mínimas necessárias de modelo de receita, é que nós vamos estar estabelecendo com vocês uma relação direta com o interventor farmácia e com o paciente usuário do medicamento. Como essa prescrição é um documento oficial, ela também deve ser datada com a data que está sendo expedida, ela deve constar o carimbo e a assinatura do profissional que está referenciando esse processo de prescrição e deve constar também o endereço do prescritor, para que em qualquer dúvida que em qualquer uma das etapas seguintes a prescrição possam ter, farmácia ou paciente, possa haver uma comunicação direta sem demora para a resolução dos problemas referenciados ou relacionados à prescrição do medicamento que consta daquela lista que foram prescritos no nosso paciente.